Bom dia, pretas e pretos. Deixa eu fazer um vídeo aqui correndo, porque era para ter feito desde sexta-feira, mas a correria não me permitiu. Vocês sabem que eu não tô fazendo live, eu já tô quase fazendo live de dia, porque eu tentei resolver a situação da energia e ainda não consegui, mas vamos ver, né, como é que a gente faz. Vocês sabem que sexta-feira, acho que foi sexta-feira, eu postei um vídeo com o Netinho de Paula, fazendo um discurso por autonomia, né? Que é o discurso que eu venho fazendo aqui constantemente. Foi, coincidentemente, 1 ou 2 dias antes, eu tinha feito um texto sobre Lewis Hamilton, que junto com os grandões lá da Ferrari, que são todos brancos, e incluir pessoas negras em cargos técnicos na Fórmula 1. Ai, que linda! E aí as pessoas nem leram o texto, já ficaram emocionadas, né? Vão incluir pessoas pretas nesse espaço da Fórmula 1 em cargos técnicos. E aí eu recebi alguns ataques, né, por conta desse texto, dizendo que Lewis Hamilton já faz demais e que a gente está exigindo demais, que as pessoas não têm que carregar a raça nas costas e esse tanto de coisas que se fala, né? E eu aí respondi que a gente tem que carregar a raça nas costas, sim, porque toda raça se carrega nas costas. Ninguém constrói nada individualmente, a gente só constrói enquanto povo. Se um povo é respeitado, é porque todo esse povo gira em torno do desenvolvimento e da autopreservação desse povo, não é isso? Então, judeu tem poder, japonês tem poder, chinês tem poder, branco tem poder, porque eles agem como povo. Sabe, eles se defendem, eles se preservam, eles se desenvolvem porque eles compram deles mesmos, eles se financiam. Nós somos o único povo que não fazemos isso porque aprendemos a amar o branco e viver em torno do branco e de uma vida branca. E muitas pessoas não entenderam isso ainda. E aí, quando eu vi o discurso de Netinho, eu percebi que coadunava com tudo que eu estava falando e as pessoas precisavam ouvir aquilo de uma pessoa que talvez elas ouvissem mais do que a mim, que não sou ninguém, né? Para essas pessoas, a gente tem uma subjetividade muito ligada ao que é famoso, ao que é falado, aquilo que a mídia valida. E Netinho pode não ser ter aquela fama que tinha antes, mas ele é essa pessoa que ainda está na mídia, ainda tem inserção. E aí, quando eu coloquei esse texto, eu sabia que vinham ataques. Eu sabia que esse vídeo, né? Eu sabia que muita gente ia criticar ele por causa do passado, como se ninguém tivesse passado, né? Todo mundo é tão bonzinho, todo mundo já nasceu pronto, inclusive nós pretos que nem estamos na diáspora, nem somos violentados, nem fomos sequestrados, não é isso? Então, uma amiga já tinha me falado que algumas pessoas, quando ela colocou o vídeo, compartilhou do meu, que a pessoa foi lá dizer que Netinho bateu na mulher, que Netinho, outra disse que Netinho só se relacionava com mulher branca. Eu digo, primeiro, ele realmente cometeu esse erro, não vou passar a mão na cabeça dele. E segundo, ele se relacionava com mulher branca e hoje está com uma mulher preta, né? Isso é uma reconstrução, está mudando, está seguindo um novo caminho. Quantos de nós não fomos assim? Eu já palmitei, já me envolvi com pessoas brancas e hoje estou seguindo um novo caminho. Todo mundo tem esse direito, não é isso? Aí, quando eu falei do fato dele, no momento... aliás, deixa eu contextualizar. Uma seguidora foi nesse vídeo fazer comentários dizendo que não consegue ver Netinho como uma pessoa consciente, que eu estava errada, e isso e aquilo. Depois me chamou no privado. Na verdade, ela disse que tinha apagado os comentários dela e eu disse que não. Fui lá, botei no privado dela os comentários tudo bonitinho, que não tinha apagado. Ela disse que não estava achando. Eu disse que poderia ter sido o Instagram que ocultou. Às vezes o Instagram oculta alguns comentários que não acha legal. E aí ela ficou super nervosa, fez uma grosseria comigo, disse a mim que eu era incoerente, que me seguia
e que eu falava tanto de te amar, agora estava exaltando o netinho, e que isso é incoerência. E eu disse para ela, olha, eu falo de te amar, de Jamila, de Silvio de Almeida, todos que estiverem ajudando os brancos a nos oprimir, ajudando os brancos a manter o poder sobre nós, ajudando os brancos a nos alienar. Mas no momento em que eu percebo que uma pessoa preta, mesmo famosa, faz um discurso potente de autonomia, eu não posso deixar de louvar. Faria a mesma coisa se fosse com Te Amar. Ah, porque ele saiu dos holofotes. Tá, se fosse o caso de Te Amar sair dos holofotes e fazer a mesma coisa, eu também compartilharia que Te Amar está mudando, que está seguindo um caminho diferente, que está falando sobre autonomia. Entendeu? Então, não há incoerência nenhuma nisso. Se vocês ouvirem meus discursos, vocês vão ver que eu sempre falo. Essas pessoas continuam nossos irmãos, mas elas não agem como nossos irmãos. Elas são desviadas, né? Então, no momento em que volta para casa, como eu voltei, como eu também estava desconectada e voltei para casa, a gente precisa abraçar nossos irmãos. Porque ninguém aqui é perfeito, entendeu? Agora, vamos para outro contexto. Veio outra pessoa, tanto aqui como no meu perfil pessoal do Instagram, que é o Manu Ngozi, e para me dizer que aquele texto que Netinho falou é de Jonathan Raimundo, que é o Jojo, que criou o Wakanda em Madureira, não é isso? E aí, primeiro ela disse que era uma interpretação. Eu não consigo perceber como interpretação. É como eu leio um texto de Garvey e depois eu venho aqui e falo para você esse texto de Garvey. Talvez ele tenha errado em não dizer que o texto era de Jonathan Raimundo, mas quando ele fala isso e joga na rede, é porque é aquilo que ele acredita. Primeiro, é isso que eu acredito. E é isso que tá certo. O discurso é esse, gente. Eu não postei porque foi Netinho, eu não postei porque é de Jonathan Raimundo, eu postei porque o discurso é esse. Nós precisamos entender que todos os povos trabalham para desenvolver suas comunidades e a gente precisa fazer a mesma coisa. E como eu venho falando, e às vezes as pessoas não ouvem, eu coloquei uma outra pessoa falando. Então, para mim, ele falando um texto que não é dele ou não, para mim não tem diferença nenhuma. Segundo, Jonathan Raimundo é uma pessoa que tem feito algumas coisas realmente para o povo preto na área de entretenimento, se eu não me engano, mas é integracionista. E as pessoas que foi lá falar, louvar o texto, louvar a interpretação de Netinho, as coisas que Netinho falou, são negros que estão envolvidos com branco. E aí é que vem a incoerência. Como é que você faz um texto desse falando que a gente tem que desenvolver nossa comunidade, mas você se relaciona com branco? Não é só desenvolver a nossa comunidade, é pegar todo esse desenvolvimento e dar o retorno para a comunidade, como eu coloquei no meu texto. Então tinha lá De Júnior, vários famosos lá batendo palma, louvando a fala de Netinho, que é um texto de Jonathan Raimundo. E é muito triste porque essas pessoas não conseguem entender a relação entre desenvolvimento econômico e ideologia política. Porque nós não podemos criar na nossa comunidade um desenvolvimento econômico dissociado da ideologia política de panafricanismo, de nacionalismo preto. Porque nosso povo só vai ser um povo, não é só quando ele entender sobre África, não é só quando ele entender sobre desenvolvimento econômico comunitário, é quando ele entender que o branco é o seu inimigo, que enquanto ele se relacionar, comprar, casar, trabalhar para o branco, vai ser difícil a gente se desenvolver. Ah, mas eu já trabalho para o branco, vou trabalhar para quem? Você vai trabalhar para sair disso.
Isso é um processo de desenvolvimento, mas essas pessoas, elas estão lá o tempo todo pregando isso, né? No dia que Paulo Gustavo morreu, não tenho nada contra ele, mas uma pessoa preta fica, oh, porque morreu. Gente, não é o nosso povo e a gente precisa radicalizar isso. A gente precisa afirmar que a gente só defende os nossos. Porque quantos dos nossos morrem todos os dias, esse povo não tá nem aí. Aí porque é um famoso branco, eu tenho que ficar na rede social compartilhando e me compadecendo. Isso é integracionismo, sabe? Então, tanto que escreveu, infelizmente, leamos o Wilson, lê Garvey, como um Emicida, né? Que diz que lê Garvey, aquela coisa toda, mas não é só para ler. É para fazer disso a sua vida. Esse é o mês de Garvey, agosto, e a gente precisa repensar as nossas atitudes e que os nossos discursos eles estejam também atrelados às nossas atitudes. Quanto a Netinho, para a gente fechar, eu quero dizer que Netinho ele já tem um caminho voltado para o povo preto. Tem os defeitos dele, mas ele tem esse caminho, né? Quando ele tinha um programa na TV, ele supervalorizava colocar pessoas pretas. Eu soube que ele tem um projeto social com pessoas pretas, para pessoas pretas, né? Quando ele foi agredido por um branco, ele foi tratado com racismo, ele foi lá e deu na cara do branco, não ficou fazendo textão na internet, nem dizendo vidas negras importam. Aí a pessoa veio me dizer, ele não fez isso porque ele estava sofrendo racismo, ele fez isso porque ele é agressivo. E isso é o que o nosso povo faz. O nosso povo é tão dividido que ele não consegue entender as atitudes dos nossos, e quando algum dos nossos fala alguma coisa que ele não gosta, ele vai atacar, ele vai pegar o defeito, porque se fosse um branco que batesse na esposa e depois de um tempo viesse com um discurso ideologicamente apropriado para os brancos, ele ia dizer, ó, tá vendo? Apesar de ter cometido um erro no passado, ele mudou e hoje tá falando a coisa certa. Mas o preto aprendeu tanto a se dividir que vai ficar pegando os defeitos para dizer, um sacana desse que fez e aconteceu, que bateu e que aconteceu. Entenderam? A mesma coisa com relação a ele ter batido, quer dizer, ele não bateu porque ele sofreu racismo, ele bateu porque ele é agressivo, né? Mas qual é o preto negresco que passa por situações de violência racial, que agride o racista? Nenhum. Só ele até agora com esse Neymar não faz, não agride. Então, quando uma pessoa dessa faz, é porque ele é agressivo. Eu queria que todos os pretos fossem agressivos dessa forma, para impor custo ao racista. Olha, irmãos, melhorem, viu? Quando você quiser falar de um irmão, você vigie bastante. Porque uma coisa é você falar de alguém que está se vendendo pro branco e que está fazendo a vontade do branco. Outra coisa é você falar de alguém que está tendo um discurso coerente. Se a gente vai observar os passos de Netinho, se ele realmente vai estar mudando. Infelizmente, a gente sabe que para pessoas que são artistas não vai ser uma coisa fácil, a não ser que rompa de verdade. Se romper, vai perder muitos privilégios, né? Mas a gente precisa ter coerência na hora de criticar, porque a gente não faz isso com o branco, né? Com o branco a gente passa a mão na cabeça e louva o branco e diz, ó, realmente mudou. Gente, melhore, por favor, viu?